Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. Estamos mais uma vez aqui. Para você que já conhece o nosso trabalho, eu peço que vocês dêem um like, compartilhem, convide outras pessoas a entrar aqui no canal, convide outras pessoas a conhecer a verdadeira história de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, conforme os ensinamentos da Igreja de Jerusalém na época dos apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre o estudo de Mateus, capítulo 5, versículo 18. No seu versículo 18, Mateus, ele vai falar o seguinte: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio será omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. De quem Yeshua está falando aqui? Primeiramente, no alfabeto hebraico não existe nem J nem tio. A tradução, ela já faz você perder o entendimento do que Yeshua estava falando aqui. Mas não é só isso. Yeshua, na verdade, em hebraico, ele se referiu à letra Yud e ao Kots. O que é isso? A letra Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. E na face daquela pequena letra tem um pequeno traço que chama de Kots. Os rabinos falam que o Kots inicia e aponta com a tag, que é a outra parte, para cima, dizendo que está apontando por eterno. É por isso que todas as letras do alfabeto hebraico começam com a letra Yud ou terminam com ela. Mas a letra Yud está presente em todas as letras do alfabeto hebraico. Outra coisa é que qualquer rabino, e Yeshua era rabino, sabia, porque a tradição judaica e rabínica da época dizia que qualquer Torá que fosse escrita com Yud, sem o Kots, sem aquele tracinho, aquela Torá era tida como inválida e ela não deveria ser lida. É por isso que Yeshua está falando que nem o Yud nem o Kots seria tirado, ou seja, ninguém vai anular a Torá. É isso que Yeshua está falando. E Yeshua fala também para que nós lembremos de uma história sobre o rei Salomão. Essa história está no livro da Midrash Rabbah, no seu livro de Shemot, capítulo 6, no seu verso 1. E esse texto está em hebraico. E eu vou ler aqui a tradução para vocês no livro que eu tenho. A tradução feita já em português. A história fala sobre o rei Salomão e a respeito das mulheres do rei Salomão. E começa o texto. Ele disse: porque o Eterno Todo-Poderoso, bendito seja, disse, referindo-se a Salomão, ele não multiplicará suas mulheres, apenas para que o coração do rei não se descaminhe. A palavra multiplicar em hebraico aqui é ahavá, que quer dizer multiplicar. Porém, a palavra que foi usada aqui no texto original, ela tinha um Yud na frente. Então, continua, eu, Salomão, né? As multiplicarei, mas meu coração não se descaminhará. Salomão, ele trocou a letra Yud para a letra Aleph do verbo Havá, para que agora dissesse que multiplicarei. E nossos sábios contam nessa história que naquele momento a letra Yud levantou-se e se prostrou diante do Eterno, bendito seja, e disse: Senhor do Universo, não dissestes que nenhuma letra da Torá será jamais destruída? Vede, Salomão me destruiu, substituindo o Yud por Aleph. Quer dizer, mudando nessas palavras em hebraico, que está aparecendo aí para vocês. Uma letra hoje, outra amanhã, até que toda a Torá seja destruída. O Eterno bendito seja respondeu: Salomão e outros 1000 como ele pode tentar destruir, mas eu não permitirei que um traço da Torá, um Kots, seja destruído. Essa história está em Midrash Rabbah, livro de Shemot 6:1.
Eu sei que é frustrante a gente ter contato com essas histórias, porque quando a gente começa a ter experiências com essas histórias rabínicas, que a gente percebe que Yeshua, Jesus, estava fazendo referência a coisas da época, a coisas culturais judaicas, a história judaica. Porém, como eu venho retratando aqui em outros vídeos, que o Inácio de Loyola ele tirou todas essas coisas e criou o cristianismo como é hoje. Isso não quer dizer que o Eterno não está no meio de nós, isso não quer dizer que Yeshua não está no meio de nós, mas existe o que está lá em Romanos 11, que fala de plenitude dos gentios, e que a gente precisa ser enxertado na oliveira. São esses conteúdos, essas informações rabínicas, que traz de volta o verdadeiro Yeshua, o Nazareno, aquele que era rabino, aquele que é judeu, aquele que nasceu em Nazaré, que tinha a cultura judaica de Israel, e tiraram isso da gente. E se você observar bem, em Romanos 11, para que os olhos do povo lá de Israel, judeus, sejam abertos, precisamos retornar para Jerusalém. É a plenitude dos gentios. E no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo que é muito importante, que está no canal, infelizmente não tem tanto acesso. Mas é explicando da onde vem a história, a plenitude dos gentios. Isso está lá em Gênesis, mas você só vai entender isso no hebraico. Espero que vocês compartilhem, dê like e comentem, para que o canal possa crescer e esse conhecimento chegue a mais gente. Porque quanto mais a gente estudar isso, quanto mais a gente aproximar de volta a Jerusalém, ao verdadeiro Yeshua Nazareno, as profecias irão se cumprir para que o Mashiach volte. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.